Meus amados, nós estamos aqui nesta noite, depois desses louvores maravilhosos a Deus, e precisamos também ouvir o que Deus tem para falar conosco. E na escola bíblica dominical até falei para os irmãos: irmãos, caso alguém não queira vir à noite, sou eu que vou pregar. E aí a pessoa decide: agora é que eu não venho, né? Ou então: Jerônimo, eu vou vir. Mas a gente fica sempre na expectativa: será que a igreja vai estar cheia? Será que vai estar vazia por conta do pastor não estar presente? E depois o Espírito Santo diz: calma, vá você e deixe os outros em paz. Então, a gente já vimos trabalhado desde que o pastor Ezequias fez a escala dos pregadores, já vimos trabalhando em um texto orientado pelo Espírito Santo sobre o filho da viúva de Naim. E tudo que foi acontecendo durante a semana parece que convergia para esse texto. Tanto a classe da escola bíblica como a mensagem de quinta-feira, muitas coisas vão interligando e a gente vai amadurecendo nas ideias, falando: eita, o Senhor deve ter alguma coisa boa para falar nesse texto. E eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo de 11 a 17. É um texto leve, mas de grande conteúdo por conta do episódio que acontecera. Lucas capítulo 7, versículos de 11 a 17. Eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia do século 21. E depois eu vou seguir aqui no meu preparo da mensagem na NVI, por conta o computador lá não achou a Bíblia século 21, então eu peguei a NVI, que é mais fácil, e fui fazendo a transferência dos textos para não ter que digitar tudo. Então diz assim a palavra do Senhor: pouco depois, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão o seguia. Quando chegou perto da cidade, estava levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhes: não chores. Aproximando-se Jesus, tocou no caixão. Ao passarem os que levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto, sentando-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Então o medo dominou a todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia propagou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Amém? Senhor Deus, mais uma vez na tua presença, agradecemos ao Senhor Deus pela palavra lida, e que o teu Santo Espírito possa falar conosco nesta noite sobre os ensinamentos desta palavra. É o que te pedimos agradecidos desde já, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus dentro do Evangelho de Lucas, nós sabemos que Lucas, ele era um jornalista, investigador. Mas esse não era hack, não. Ele procurava as pessoas para saber a história a respeito deste Jesus,
e ele era bom no que fazia. Então, ele ouvia uma narrativa, procurava testemunhas para comprovação dos fatos, e depois ele começava a escrever aquela história de maneira que não ficasse nenhuma lacuna de dúvida no que ele estava escrevendo. É bonito isso, né? Pessoa cautelosa, a gente escuta tantas coisas. Eu estava fazendo a pesquisa no Google, e todos que eu me deparava com a história em evidência, as datas não batiam. Tinham diferença de 10, 15 anos de diferença uma da outra. Então a história está confundindo a mente das pessoas, porque ela não é certa, ela é duvidosa, por conta de alguns critérios que as pessoas que escrevem as matérias não têm o cuidado de verificar na fonte. Lucas verificava na fonte. Então, nós estamos fazendo uma pesquisa, vamos ver aqui, no momento, no próximo slide aqui, nós vamos falar daqui a pouco sobre a pesquisa, nos versículos 11 e 12, que diz o seguinte: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, com ele iam os seus discípulos, uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro, aqui na NVI, do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Então aqui nós destacamos as evidências, o seguinte: os personagens da história. Jesus, personagem principal. Estão comigo? Discípulos, os seus auxiliares diretos e alunos. A multidão número 1, que era a multidão que seguia Jesus pelo caminho, vendo os milagres que ele estava fazendo, como nós vemos no versículo, no capítulo, no início do capítulo, o que ele fez, a cura do filho lá em Cafarnaum, de um homem importante. Essa multidão número 1 é aquela multidão que acompanha as evidências dos milagres, dos acontecimentos do momento, e curiosos, querendo aprender alguma coisa, ou para criticar. De certa forma, é uma multidão específica com um objetivo, ou interesseiro, ou para aprender alguma coisa, sem troca de nada, só por curiosidade. As pessoas gostam de se inteirar, né? A multidão número 2 era a multidão que vinha acompanhando o enterro. Essa multidão é a multidão da reflexão para os fatos que estão ocorrendo no momento. É uma multidão que querem contribuir de alguma forma com uma pessoa enlutada. Essa multidão me faz lembrar de anos, quando eu era criança, eu via essas coisas acontecendo. Quando morria alguém na cidade, uma cidade pequena tem muitas essas evidências, e Naim era uma cidade pequena, as pessoas, quando via um enterro passando, eles, sem conhecer a família, até mesmo sem conhecer a família, eles acompanhavam o enterro, solidariedade. E os amigos que conheciam bem, tinham uma evidência maior, eles acompanhavam e ajudavam a chorar junto com o enlutado. Cada país, cada estado, cada nação tem as suas culturas. Então, são multidões que, de certa forma, se destacam uma da outra. Nós temos aqui a importância do outro personagem, o filho. Um jovem, talvez. Um filho, talvez, um pouco mais, já não estava mais na sua juventude.
um adolescente. O texto não diz exatamente, não diz nem passa perto de dizer a idade. Mas o fato é que ele morreu. Vocês conhecem alguém que já morreu? Eu, alguns anos atrás, não muitos anos atrás, eu não conhecia ninguém que tinha morrido. Depois eu fui ficando mais velho e fui adquirindo essa experiência de ver pessoas morrendo, conhecidas, pessoas próximas. E se nós não estivermos um certo preparo emocional, a gente se choca com as mortes das pessoas. Porque você vai chegar um momento de pensar também, né, que jovem não pensa muito nisso, pô, se é assim eu também vou morrer, né? Porque jovem, a cabeça está em outro mundo, vive como se ele fosse o dono da cocada preta, né? Mas nós vamos ver no passar dos anos que as coisas não são bem assim. E às vezes eu chego até a pensar assim, ó, vocês que me conhecem, se afastem de mim, porque vocês vão morrer. Mas não é porque vocês me conhecem, é porque todos nós vamos uma hora. Nós temos aqui um outro personagem, a mãe. Toda mãe tem um sonho. Se os jovens nem todos sonham, todas mães têm um sonho. Porque se é mãe, é porque tem filhos. E se ela tem um filho, ela deposita algum sonho naquela criança, ou naquele filho. Estão comigo? Uma família que tem filhos planejados. Amor, vamos gerar um filho, né? Porque tem família, tem casal, que ainda não é família, que não querem ter filho, porque querem gozar a juventude, curtir bastante, e o shopping, o cinema, sem ninguém perturbando. Mas a vida a dois vai amadurecendo, e chega um ponto de o casal conversando, dizer, poxa, vamos gerar um filho? Vamos. Aí planeja. Eu e a Edna planejamos o nosso. E bem rápido planejamos. Porque no primeiro ano, 9 meses depois, ela estava grávida do filho Renato, que mora no sul hoje. Então, foi planejado. Só que, como eu era um crente afoito, né, novo na fé, eu dizia assim, Senhor, queremos um filho homem. Mulher dá muito trabalho, queremos um filho homem. E Deus nos agraciou com um filho homem. É muito abuso da minha parte, mas eu estava no fogo da minha fé. O André gosta de fogo de Deus, eu também. Aí veio o primeiro. Planejamos o segundo. Vamos ter mais um filho. É tão bonito criança, né? Vamos ter. Senhor, eu quero um filho homem, porque mulher dá muito trabalho. Aí Deus nos deu um filho homem. Legal, né? Depois, filha, vamos ter uma filha, um filho mulher. É tão bonitinho, uma meninazinha na casa. E nós concordamos, é mesmo. E nós oramos, veio a Poliana. Por sinal, linda. Todos os meus filhos são bonitos, não puxaram a mim, não. Mas foi graça de Deus. Então, foi sonhos realizados 100% conforme o meu coração diante de Deus. De que reclamas tu, ó homem? Deus nos concedeu o sonho da nossa vida. Pois bem, a mãe Edna tinha um sonho. E esse sonho é que o filho se realize. Que o filho estude, que o filho tenha um bom emprego, que os filhos amanhã ajudem os papais nas despesas financeiras de casa. Tudo isso cai nas costas do coitado.
Mas tinha um problema aqui. A mãe era viúva. que vida. Porque ela perdeu o seu esposo, a Bíblia não fala a causa, como o pai dessa criança, como o esposo dessa mulher falecera, não conta. Eu vi um pregador dizendo assim: era uma família feliz, o pai era trabalhador, a mãe era feliz, o filho era feliz, ambos viviam em comunhão. Não tem nada disso no texto. Eu não sei onde é que essas pessoas arrumam essas coisas. Mas a verdade é que o pai da família falecera, ou por doença, ou por suicídio, ou por morte matada. Tem, né? Pois bem, e eu nas minhas pesquisas fui atrás de alguma coisa. Folha de São Paulo, 20 de setembro de 2018. O Brasil registra 11 mil casos de suicídio por ano, diz o Ministério da Saúde. 11 mil casos de suicídio por ano. Isso aqui é 2016, que essa estatística, embora seja 2018, que está dizendo aqui a reportagem. E eu estava, há uns dias atrás, aí em Itatiaia, né, a primeira vez que eu escuto isso. O meu sobrinho dizendo que o que mais tem em Itatiaia é suicídio. Pessoas se matam assim, sem motivos aparentes. Já dizem que no sul é onde tem o maior índice de suicídio. 11 mil pessoas por ano é um número absurdo. E aqui não tem nem a metade do que tentam suicídio e não consegue. Porque senão esse número dobrava. Que eu me lembro, já tive 2 casos de suicídio na minha família. Um tio, quando eu era criança, não cheguei a conhecer, por causa de problemas no casamento. Se enforcou-se. Alguns anos atrás eu tive também uma sobrinha, filha do meu irmão mais velho, que por causa do casamento desfeito, ela se enforcou. Aí a dor apertou mais, porque era uma menina linda, eu conhecia, sorridente, alegre, e de repente acontece. O outro caso, suicídio é responsável por 800 mil mortes anuais e avança pelos países. 800 mil no mundo, estatística mundial, que morre por suicídio. Segundo especialistas, para enfrentá-los é preciso falar abertamente sobre o sofrimento e transtornos mentais. Como diz alguns, quando você tem um problema dentro de casa de tal natureza, pessoas suspeitas ao suicídio, pessoas depressivas, nós jogamos o lixo debaixo do tapete para que a comunidade não perceba, os vizinhos não percebam, amigos não percebam, e você sofre dentro de casa com problemas dessa natureza. Sem contar os que a gente não chega nem perto de desconfiar. Todos os seres humanos parece que têm uma tendência à morte mesmo. Se ela não vem, ele vai antes dela. Se é possível isso. Lucas no capítulo 7, 13 e 14, diz o seguinte: Ao vê-la, o Senhor se aproximou dela e disse: Não chores. Ora, não chore. E a gente fica assim. Uma tia minha perdeu uma filha
com 28 anos de idade. Isso lá em Itatiaia. Uma prima, menina bonita, casada, ficou grávida, teve um filho, passou mal, foi no médico, o médico passou um remédio. Ela foi comprar o remédio na farmácia, o farmacêutico falou assim: ó, esse remédio nós não temos, mas tem um aqui que é a mesma composição, faz o mesmo efeito. Ela tomou o remédio e enlouqueceu. Levaram para Quatis, ela ficou internada uns dias lá e faleceu. Alguns tempos atrás, uma jovem faleceu lá na Praia Brava porque foi extrair um dente, na anestesia faleceu. E quando alguém chegou para minha tia dizendo assim: não chore, não chore, toma um remédio aqui para você ficar mais calma. Ela falou assim: deixe eu chorar, depois isso vai passar. Agora, o único que pode ter autoridade para dizer para você não chore é Jesus. Porque se você está sentindo uma dor e está chorando, a Bíblia vai nos ensinar o seguinte: chorai com os que choram, não é? Então é muito fácil você dizer para uma pessoa não chora, uma pessoa que perdeu um filho que tanto amava. Essa viúva estava chorando porque ela tinha os seus motivos fortes e os amigos choravam junto. Só que quando o fato começou, o velório estava passando, saindo das portas da cidade, milagre de Deus, Jesus estava passando. Oh, meus irmãos, quando Jesus entra na sua vida, coisas acontecem. E aquele enterro saindo, o jovem morto, defunto morto num caixão, e uma grande multidão de curiosos atrás, porque Jesus já tinha feito milagres anteriores, e os discípulos ligados no poder de Deus através de Jesus. Jesus, vendo aquela cena, diz a palavra que Jesus se compadeceu, teve compaixão daquela viúva chorando. Muitas vezes, a nossa compaixão está muito longe de nós. Nós vemos coisas ocorrendo dia a dia no nosso meio, e nós estamos alheios a tudo isso. Eu sei que é difícil encarar a vida. Muito difícil. E quando a gente perde um ente querido, o nosso sofrimento parece que a nossa dor é maior do que a dor de todo mundo. Uma vez eu perguntei para um irmão: você sabe qual é a maior dor do mundo? E ele começou: é dor de dente. Eu falei: não. É dor de cabeça? Não. E ele foi dizendo. Quando eu vi que ele não acertava, eu falei: a maior dor do mundo, meu irmão, é a sua dor. Porque ninguém te entende. Só você, que é o dono dela, te entende. Então muitos chegam ao ponto de dizer assim: já que ninguém me entende, já que não tem problema para o meu, não tem solução para o meu problema, eu vou tirar minha própria vida. E nós sabemos que as causas morte de suicídio é químico, dependência química, problemas que às vezes pensa-se que não tem solução, mas o desemprego também está entre elas. É incrível isso, né? Eu estou desempregado, e aí? Eu vou atrás de comida. Uma certa vez eu vi um filme, um retirante andando pelas estradas dos Estados Unidos com um carrinho
improvisado e uma placa na frente, andando pelas estradas dos Estados Unidos à procura de comida. Era muito melhor se tivesse a procura de trabalho, né? Estava à procura de comida. Talvez ele não quisesse trabalhar, ele queria ter o sustento dele. Aí me faz lembrar aquela poesia Morte e Vida Severina, romance poético, que é de doer a alma, o sofrimento do Severino. Andando pelas terras secas do Nordeste, o torrão natal, como se chama, à procura de trabalho. Todo lugar que chegava pedia trabalho, e só se via nas estradas animais mortos, nenhuma plantação, grandes terras com fazendeiros sem nada para plantar porque não tinha chuva. Morte e Vida Severina é uma realidade de muita gente nesses lugares desertos da vida. Mas era um homem que estava à procura de trabalho, porque aonde chegava pedia trabalho. E os únicos que conseguiam agariar dinheiro para o seu sustento eram os benzedores, eram alguns médicos raizeiros, eram aquelas pessoas que enterravam os mortos dos outros. É uma vida difícil, mas a luta continua. E a caminhada dele era do sertão nordestino, lá em Pernambuco, para o litoral Recife. Porque se espera que lá na frente existe uma solução para o seu problema. Eu não sei mais nem qual o slide eu estou, porque o meu projetor aqui caiu uma página pelo caminho. Mas eu queria levar ao slide 8, fazendo favor. A compaixão pode ter diversas motivações. Compaixão é a motivação que leva Jesus a algumas coisas que eu vou citar aqui. A compaixão leva Jesus a orar. Estão comigo? A compaixão leva Jesus a ensinar. A compaixão leva Jesus a alimentar. A compaixão leva Jesus a curar. Estão ligados? O próximo slide que saiu do meu formato aqui diz o seguinte: está fora de ordem aí, porque houve um problema aqui na impressão. João capítulo 9, versículo 32. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Nós falamos isso, o João Batista falou isso na escola bíblica. Eu já estava vendo esse detalhe antes. Jesus viu um homem cego nas suas caminhadas. Então, ele pegou, cuspiu no chão, passou nos olhos do homem e falou para ele: vai ao tanque de Siloé e lava-te. O cego foi, naturalmente, auxiliado por alguém. Embora tem cego que anda para todo lado, né? Uma vez passou na televisão um cego que andava de bicicleta. Não me pergunta como, eu não sei.
Sem contar os cegos que trabalham em eletrônica, né, conserta eletrodoméstico. Aquele homem foi ao tanque de Siloé, se lavou e começou a ver. Então houve um grande alvoroço. E os sacerdotes, os fariseus, os homens da lei, foram ter com ele. Vem cá, que negócio é esse? Você não era cego de nascença? Sim. E você agora está vendo? Sim. E quem fez isso? Ah, não sei, foi um tal de Jesus. Dá glória a Deus, porque esse tal de Jesus é pecador. Ah, se é pecador, eu não sei, eu só sei que eu era cego, agora vejo. E chamaram os pais. Vem cá, esse era o seu filho cego? Era. E aí? Como é que você explica isso? Ah, eu não sei, ele é de maior, pergunta a ele. Porque o que eles queriam era expulsar a família da congregação judaica. Por causa do ciúme sacerdotal, do ciúme político-religioso. Então, todo aquele que recebe uma graça de Deus, a graça da salvação, ele começa a ser rejeitado por alguns. Você perde amigos, eu perdi. Você perde referências em alguns lugares. Mas se você permanecer firme, o Senhor Jesus é firme para contigo, porque Ele é fiel nas suas promessas. Voltando ao momento aqui, no versículo 12, no versículo 14, 13 e 14, logo que viu, o Senhor se encheu de íntima compaixão. Essa compaixão, queridos, ela nos leva a um patamar diferenciado, um referencial cristão autêntico. Porque quando você se compadece de uma pessoa, e Jesus deu diversos exemplos em relação a isto, você passa a olhar a necessidade das pessoas como se fosse a sua própria necessidade. E a compaixão, ela tem um preço. Se uma pessoa tem fome, você dá pão para ela. Lembra que quando Jesus estava nas suas trajetórias de caminhadas, a multidão o seguia, e o dia já se declinava, as pessoas já estavam lá longe de casa. Jesus, os discípulos falavam: Senhor, temos que dispensar a multidão, porque já é tarde. Nessas alturas ela está com fome. Aí Jesus falou assim: dá de comer para eles. Mas, Senhor, é muito dinheiro, não tem condições de a gente sustentar dar alimentação para esse pessoal todo. Aí Jesus falou assim: é? Alguém tem alguma coisa aí de se comer? Tem aqui 5 pães, 2 peixinhos, garoto aqui e tal, me dá aqui. Jesus orou, o pão apareceu, alimentou a multidão. Então, se nós conhecemos alguém que está passando necessidade do pão, e você se compadece, mas não o ajuda nessa necessidade, a sua compaixão não é verídica, não é verdadeira, é apenas um sentimento humano. Então, o cristão, ele precisa se compadecer e ajudar na necessidade que a pessoa está precisando. E sem dúvida nenhuma, Deus vai retribuir a você muito mais. Eclesiastes: lance o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Repartirás com 1, com 2, e não vai faltar. É a história daquela mulher que tinha 9 filhos e achou uma criança jogada na sarjeta e levou para a sua casa. E todo dia ela comprava 9 pães para alimentar os seus 9 filhos. Era o dinheiro que ela tinha, tudo balanceado para o mês. E as crianças diziam: mãe, a senhora só tem dinheiro para 9 pão, como o Juninho vai ter o pão dele? E a mãe falou: Deus proverá, filho, esquenta com isso não vai faltar. E quando foi no café da manhã,
Ela pegou um pão, deu um para cada um, comprou 9, deu um para cada um, e o Juninho ficou lá olhando. E as crianças falaram, e o Juninho? Aí a mãe falou assim, meus filhos, é um pão. Se você tirar a ponta do pão, não vai fazer falta. Dá o bico do pão para o Juninho. Cada um cortou o biquinho do pão e deu para o Juninho. O pão, os 9 bicos de pão, meu irmão, deu um pão bem maior do que o pão do filho. E o Juninho foi só engordando. Quando nós se compadecemos, Deus não deixa faltar. Vocês têm experiência disso? Diga amém. Amém. Não falta. Jesus outra vez se compadeceu e levou o povo a orar. Rogai ao Senhor da seara. Jesus se compadeceu de uma grande multidão que estava perdida como ovelha sem pastor. E ele falou para os seus discípulos, rogai ao Senhor da seara para que mande obreiro para a sua seara. Então o rogar é o que? É orar. Se compadeceu, é um problema que você não pode resolver, Deus pode, ore. Amém? Deus pode. E quantos casos nós não visualizamos no dia a dia? Alguém está enfermo. Ore para a cura dele. Se o nosso potencial não for suficiente para curar, faça igual o samaritano, faça um curativo. Como você se compadeceu, o curativo não basta, não é suficiente. Leve para o posto de saúde mais próximo. E o ajudo financeiramente, caso necessário for. Resultado de uma compaixão. Então, o espelho da nossa vida está baseado nas misericórdias de Deus. Sim ou não? E dentro dessas misericórdias, quando Jesus viu a viúva, ele começou a trabalhar. Parou o caixão, segurou naquela maca, né? Naturalmente era um tablado de madeira, 2 varas, uma de um lado, outra do outro, 4 pessoas carregando. Isso era normal na Palestina. Ou se fosse lá na minha terra natal, nos tempos antigos, hoje mudou, era uma rede, uma vara vazando de um lado para o outro do punho da rede e 2 pessoas carregando. E os que se compadeciam iam atrás, auxiliando a viúva. Hoje existem diferenças, principalmente aqui. Hoje ninguém leva mais caixão na mão. É de carro. O homem se moderniza, né? E o carro vai lentamente. Outros carros de pessoas conhecidas, amigos e parentes atrás, deixando lugar para os carros de mais pressa passarem, não podem interromper a via, até chegar lá. Teve um caso aí na nossa igreja, há tempos passados, que tinha que embalsamar o defunto. E a funerária cobrou um preço muito caro, e o sepultamento ia ser logo, quase não tinha necessidade. Não foi feito o trabalho do embalsamento. E a funerária que veio fazer o sepultamento, veio levar o corpo, ele começou a andar quase que a 60 por hora, e a gente batendo atrás para alcançar, porque estavam nervosos, porque não pagou a taxa que eles queriam para o embalsamento e o enfeite que acompanhava. E alguém foi lá e falou assim, mais devagar que você está muito rápido. Aí ele diminuiu para 1 por hora. E a gente já estava quase indo lá, dizia assim, adianta mais, você está muito devagar. Porque birra, ganância por dinheiro, não tem respeito por quem falece, porque existe um interesse financeiro por trás de tudo. As pessoas estão extremamente estranhas, tudo porque não existe compaixão.
E o poder de Deus é tão tremendo que essa paixão nos leva a um patamar diferenciado dos demais. E o mundo nos odeia por conta disso. Versículo 15: o que estiveram mortos sentou-se, porque Jesus chegou, parou o funeral, o enterro. Jesus vinha na frente com seus discípulos, a multidão atrás. Dava para se perceber que era uma autoridade. As pessoas pararam. Jesus falou para a viúva: não chores. Ela observou Jesus. Jesus chegou para o jovem: levanta-te. E o jovem imediatamente sentou-se no caixão. Jesus pegou na mão dele, conversaram. Ele começou a conversar. E Jesus pegou e entregou para a viúva. Deve ser uma alegria que não dá para... Mas o que nós queremos destacar é que a vida, ela é assim, um flash. Não importa a idade, todos estão sujeitos a qualquer hora acontecer alguma coisa. Então você tem que louvar a Deus enquanto você está com forças para isto. Você tem que buscar esse Jesus que salva, que ressuscita, para você se tornar uma nova criatura, porque diz que sem Deus todos estão mortos em seus delitos e pecados. Então, dentro dessa perspectiva, queridos, a vida passa como um flash e nós voamos. Quando você olha para trás, você percebe quantas besteiras você fez, quantas oportunidades você perdeu, quantas coisas você deixou de fazer, quantas coisas desnecessárias você fez, e você está vivendo uma vida desregrada, longe de Deus, e o Espírito Santo está batendo na porta do seu coração, Jesus dizendo: estou à porta e bato. E talvez você nessa noite aqui esteja sabendo que você precisa fazer uma decisão sincera ao lado do Senhor Jesus. Porque esse chamado um dia vai ter fim. Eu estava conversando com um companheiro aí, falando sobre as chances que eu perdi, as chances que eu aproveitei, os resultados finais. Então, se essa mãe, ela estava depositando no seu filho toda a confiança por conta da perca do esposo que parou de abastecer a casa, e as mulheres naquela época, nessas regiões aí da Palestina, elas não tinham vez, mulheres já não tinham vez, viúva pior ainda, ela ia mendigar, emprego não ia arrumar, raramente. Ela sabia que com a morte do marido, o filho era a sua única esperança para a sobrevivência. Talvez ele já até estivesse ajudando ela, não se sabe. Ou se ele ainda não estava no tempo do trabalho. Mas era uma fé depositada nele. Agora que alguma coisa o levou, algum motivo que nós não sabemos o porquê o levou, o desespero foi total, irmão. Os sonhos foram sepultados. A mulher não tinha mais a que se apegar. Então, agora só Deus na causa. Quando de repente aparece um flash de luz e diz para ela assim: não chores. E ressuscita aquele jovem e entrega na mão dela. Os sonhos delas retornaram. Ela agora voltou a sorrir novamente. Se chorava, era choros de alegria. Concordam comigo? Era um choro, e a multidão também passaram a se alegrar. Agora sim, é época de cantar louvores a Deus pelo um grande feito que aconteceu. E quando o povo gritavam, alvoroçado, então o medo dominou todos e glorificavam a Deus. Versículo 16, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E estas coisas propagou-se por toda a Judéia, por toda a região ao redor.
Então a alegria foi total por causa de um evento que não dava para esconder. Fatos aconteceram. Quando Jesus curou aquele cego, foi um grande alvoroço. Todo mundo passou a acreditar nos milagres de Jesus. Então Jesus veio, ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos, ele fez milagres que eles disseram assim: desde o princípio do mundo nunca se ouviu falar que alguém restituísse a vista a um cego. E olha que Elias já tinha ressuscitado mortos, mas cego não se ouvia falar nisto. Jesus fez. Então eles reconheceram, Deus visitou o seu povo. Por conta disso, eles conheciam as Escrituras, sim senhor, e existia entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento 400 anos de espaço vazio, que os profetas não se manifestavam. Deus silenciou-se nos céus, e o povo começou a fazer tudo que já faziam antes. Perderam a fé, se ausentaram de Deus, religiões forjadas sem fundamentos, e começou a Deus observar aquele povo esperando o momento certo para enviar Jesus. 400 anos de silêncio, sem nenhum profeta se levantar. Assim disse o Senhor. Não existia. Aqueles irmãos que têm as Bíblias mais antigas, versão de Almeida, João Ferreira de Almeida, nas suas Bíblias, entre o Novo Testamento, o Velho Testamento e o Novo Testamento, existem 4 páginas brancas. Aquelas 4 páginas significa o silêncio de Deus. Estão comigo? Para os mais antigos, do André para trás. É isso aí. Agora, Jesus em evidência. O povo começou a ter alvoroçar. Quem é esse que está entre nós? O apóstolo Paulo, ele assombrou o mundo com o evangelho. Foi por todo o mundo pregando esse evangelho, amando do Senhor, autoridade delegada. Todos receberam autoridade do Espírito Santo para fazer a obra de Deus conforme Jesus Cristo ensinou-nos. Amém? E assim, nós podemos sentir como é que Deus opera. A nossa vida, finalizando, daqui a pouco o minuto acaba, é assim. Você é um sopro ligeiro. Eu estou nessa. Vamos a algumas aplicações. No meu escrito aqui eu coloquei slide 9, eu não sei se bate. Tá bom. Uma frase de Martinho Lutero: os sinos tocam de modo muito diferente do normal quando morre um amigo. Estão comigo? Está com ele? Porque as pessoas íntimas, a gente sente. Eu tenho amigos que foram um sopro que me dói até hoje. Até hoje, essas pessoas doem no meu coração por ter partido. É mais ou menos por aí. Aí me faz lembrar uma ilustração que diz que deu em um determinado lugar uma grande chuva. E naquela grande chuva desmoronou um barranco. E um jovem foi soterrado. Então as pessoas passavam na rua para cima e para baixo, enquanto o corpo de bombeiro, defesa civil, algumas pessoas voluntárias estavam lá tirando terra para descobrir o corpo. E alguém passando na rua, vendo aquela cena, cruzou os braços e ficou assistindo aquela cena, o resgate. E ele perguntou para alguém que estava ali também, dizendo assim: vem cá, o que é que aconteceu aí? Quem é que o barranco caiu em cima de quem? Ah, rapaz, disse que é o fulano de tal, que morava naquela casa. O fulano de tal que morava naquela casa, era a casa dele, o fulano de tal era irmão dele. Então ele se desesperou de tal maneira, colocou as mãos na cabeça e começou a gritar para todo mundo: ajudem aqui, vem ajudar a tirar o meu irmão.
Até aí ele não estava nem aí. Quando de repente era alguém dele, ele se desesperou. Será que nós vamos precisar chegar a esse ponto para se encher de misericórdia, porque é alguém nosso? Não precisamos, não podemos ser tão insensível. Não, não. O Espírito de Deus não nos permite tal coisa. E o slide 10, não sei se bate aí, ele traz uma entrevista, eu vou dizer aqui de quem se trata. Maria Julieta, um dia perguntando para o seu entrevistado: um dia você me falou que se considerava um homem feliz. Drummond, é esse mesmo, Carlos Drummond de Andrade. Nesse sentido, eu me considero um homem feliz, porque eu não fiz força para viver, eu não sofri grandes traumas na vida, tive um grupo de amigos que me ajudou muito, que me salvou do desânimo que era uma tendência natural do meu espírito. Maria Julieta fala: eu acho que você dá um valor excessivo a esses amigos. É inútil ter bons amigos se a pessoa não tem direito as pessoas não têm dentro de si a capacidade de se salvar. O Drummond de Andrade, esse grande poeta, ele estava sendo entrevistado pela sua filha, que era escritora, num programa que ela estava fazendo entrevista. Ela conversando com o pai sobre a morte. E ele deu a sua explicação, mas ela falou que não adianta ter amigos se a pessoa em si mesma não tem a capacidade de salvar a si mesma, que os amigos vão. Você tem horas que não tem amigos por perto, e você vai fazer o quê? Se suicidar? Quando não conseguir resolver os seus problemas? Aí, partindo da perspectiva e de outra filosofia dele próprio, numa das suas famosas poesias sobre há uma pedra no caminho, os irmãos conhecem? Aquela pedra é o grande obstáculo de todos nós. E era também um obstáculo na vida dele. Depois ele escreveu outra famosa poesia sobre José. E agora, José? E ele vai contando os fatos e dizendo: e agora, José? Então nós vemos que esses momentos de desesperos de alguns, ou não de outros, o Drummond de Andrade, ele morreu um ataque fulminante por conta da filha dele ter morrido antes dele. Essa Julieta, ela teve um câncer e falecera. Pouco tempo depois, ele faleceu porque não suportou a perca da filha. Faz uns 30 anos que ele faleceu. Eu me lembro da reportagem explicando que ele morreu, segundo o repórter, ele morreu de melancolia. Uma dor profunda, um desgosto profundo, do tamanho do choro dessa mãe, a ponto de o camarada morresse por não aceitar os fatos. Mas eu quero dizer para os amados que Jesus é vida. Jesus, ele é aquele que ressuscita você, como diz ele mesmo, aquele que crê
ainda que esteja morto, viverá. Então, dentro da morte e da vida, Deuteronômio, escolha a vida para que vivas. E nós precisamos fazer essa escolha. Eu já fiz a minha, você fez a sua? E só a vida em Jesus. Concorda? Jesus é aquele que levanta o morto, quem está sem Cristo está morto, dá a ele um espírito novo, uma nova criatura, o purifica de todos os pecados, e ele passa a ter compaixão como antes não tinham. Esse é o efeito. Aquele jovem que ele ressuscitou, ele morreu depois. Ele ressuscitou também a filha de Jairo, um adolescente de 12 anos. Depois ela morreu. Ele ressuscitou Lázaro, seu grande amigo. Depois Lázaro morreu. Talvez você tenha vontade de um parente seu na pedra fria, você tem vontade de dizer, levanta e anda. Mas, se ele levantar amanhã, ele morre de novo. Essa não é a solução. A solução é, enquanto você está caminhando, aceitar essa luz que é Jesus, para que, se você morrer, viverá para a honra e glória do nome do Senhor. E eu quero convidar a igreja para se ficar em pé. É lamentável. Até dias atrás aí, 3 anos atrás, eu dizia, eu tenho 12 tios vivos, por parte do meu pai, 12. 3 anos atrás eu falava isso. Essa semana faleceu o mais velho, 92 anos. Meu pai foi 3 anos atrás, com 87. Desses 3 anos para cá, já foram 6. Só restam 6. O mais novo tem 68 anos. Dos meus 16 irmãos, o mais velho já foi, há 2 anos atrás. Estou na vantagem, tem 15 ainda, né? Mas todos vão. É difícil falar disso, né? As pessoas estão evitando o máximo. Eu lá no meu setor de trabalho fui proibido de falar de morte. As pessoas não querem ouvir isso. As pessoas querem ouvir outras coisas. Contei na escola bíblica de manhã, Rússio Shedd, pastor Rússio Shedd, um grande homem de Deus, fazendo uma palestra na Madureira, no centro da cidade. E eu entrei num ônibus lotado, e entrou um irmão ofegante, vinha correndo para pegar o ônibus lotado, e ele falou para mim, você está indo para aquela programação lá da Madureira? Eu falei, estou. Ah, pai, eu não perco uma. Eu sou da Universal, eu não perco uma. Eu já tenho uma casa na ilha, eu estou comprando um terreno, eu não perco uma. O evangelho virou isso? Meu Deus. A vida passa, e as suas concupiscências, mas a palavra do Senhor permanece para sempre.